A Célia, ótimo, ótimo. Boa noite a todos, boa noite. A Célia também está entrando aí. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Hoje eu vou conduzir aqui honrosamente o nosso bate-papo. Infelizmente, o professor Rogério Lima, que foi o idealizador desse projeto, desse nosso encontro, ele teve um imprevisto e não pôde estar aqui conosco, mas eu vou conduzir com vocês e, como vocês sabem, é o bate-papo muito tranquilo, muito descontraído. Vocês têm a oportunidade de colocar o ponto de vista de vocês, colocar as dúvidas, e assim a gente pode ir auxiliando, né? Colocando também as nossas experiências, as nossas opiniões para ajudar vocês a construírem um pensamento crítico com relação à adoção e implementação do BIM, especificamente nas prefeituras, que a gente percebe aí que é a ponta mais frágil, mais delicada de toda essa cadeia de implementação BIM que a gente percebe que nós temos, né? Então, eu dou boas-vindas a todos vocês. Quero já começar aqui agradecendo a nossa equipe da Conexão BIM aí, que está sempre nos dando apoio, Guadalupe e a Pamela aí nos bastidores, sempre deixando tudo redondinho, tudo tranquilo. E eu quero começar aí jogando lenha na fogueira, tá, gente? Para quem nunca participou de um debate nosso aqui, é muito simples. O negócio é assim, eu jogo um tema e vocês vão colocando o ponto de vista de vocês, trazendo as opiniões, trazendo os pontos até de discórdia, né? Mas é assim que funciona para que a gente possa criar uma massa crítica aí de opiniões diferentes. Então, o nosso tema que a gente idealizou para hoje foi falar sobre termos de referência e BIM. Então, vou começar aqui compartilhando uma tela para mostrar para vocês um termo de referência de um órgão público, tá? E o que que acontece dentro desse termo de referência do órgão público? A ideia até, já para deixar bem claro, tá, gente, não é de forma alguma criticando nenhum órgão público, né, das dificuldades que a gente sabe que muitas vezes os órgãos têm de contratar, de especificar, então, não é desmerecendo, não como é que eu posso dizer assim, tentar ser bem polida aqui nas palavras, não é criticando nenhum órgão público pela falta de conhecimento da forma como elabora o seu tema. E justamente a ideia é que a gente possa mostrar pontos relevantes dos termos que a gente encontrou e que algumas dessas inconsistências não sejam reverberadas, não sejam repetidas em novos editais. Então, que a gente possa usar isso como lições aprendidas, né? Sem, de forma alguma, desmerecer nenhum órgão que aqui a gente possa vir a citar, tá? Que sirva isso de um aprendizado rico para a gente e não trazer isso de forma pejorativa. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um edital de licitação que foi um pregão eletrônico para contratação de projeto em BIM. Então, eu já vou com a primeira polêmica aqui do nosso debate. É um pregão que contrata serviços técnicos para elaboração de projetos e estudos técnicos com a modelagem em software de tecnologia BIM, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência, né? Tá certo? Aí eu pontuei uns pontos interessantes. Esse é o objeto. Isso aqui foi uma licitação lá de 2019. E eu pontuei aqui esse edital, um outro ponto que me chamou a atenção, né? Aqui a gente tem toda a especificação do que será contratado, mas eu vou ao ponto marcante aqui, ó. Depois eu vou compartilhar isso aqui com vocês ali no chat, tá? Para que vocês também tenham acesso. Apesar de que é um documento público, mas já facilita. Deixa eu ver, eu marquei aqui, agora deixa eu encontrar. Ah, tá aqui, ó. Os arquivos 2D deverão ser no formato DWG para AutoCAD, versão mínima 2007. Não serão aceitos arquivos DXF. Deverão ainda ser fornecidos arquivos no formato PLT. Olha que maravilha. Os modelos BIM deverão ser fornecidos no formato padrão nativo do software utilizado, juntamente com a exportação dos mesmos no formato IFC 2.3 ou 4. Até onde eu estudei esse edital,
tal, assim, confesso para vocês que eu não li ele de ponta a ponta, não li todos os detalhes, mas é isso que fala a respeito de BIM nesse edital, tá certo? Então, aqui eu lanço primeiro ponto de polêmica aí para vocês falarem. Vocês acham que esse é um edital? é, qual é o ponto, assim, relevante que vocês encontram aí nessa forma de contratação através de pregão e com essa especificação? A palavra está aí com vocês. Fiquem à vontade, viu? Deixa eu chamar aqui, ó. Esse cara é especialista aqui em orçamento, professor nosso colega lá do IPOG, professor Rodrigues, seja muito bem-vindo. Vou te chamar para o Salceiro. O que que você acha desse edital aqui de pregão para projeto em BIM, exigindo entrega de DWG, PLT e muito mais? Olá, professora Kézia. Olá, pessoal. Muito boa noite, tá? Muito obrigado, professora, pelo espaço, né? Sou, como a professora falou, colega lá do IPOG e também um defensor, um amante da tecnologia BIM também como vocês, tá? Apesar de realmente ser da área de orçamentação pelo IPOG, eu tenho uma relação, talvez seja uma surpresa aí para a professora Kézia, que eu não abri muito esse leque. Eu tenho uma ligação muito forte com o setor público, né? Eu sou responsável pela implantação aqui no meu estado, né, com o estado da Paraíba. Então, a gente já tem um processo, digamos assim, bem maduro no governo do estado, da qual eu assumi essa gerência há 2 anos. Também sou responsável por implantar na prefeitura de João Pessoa aqui, que é a capital, né? E agora, posteriormente, vou dar consultoria para a prefeitura de Campina Grande. Então, a gente trabalha diariamente com esses documentos similares a esses, né? Termos de referência, minutas, atas e tudo mais voltado ao mundo BIM, literalmente. Com relação a termos de referência, eu tenho várias ponderações, podemos dizer assim, por realmente já ter uma vida dedicada a esse segmento, mas no termo citado pela minha amiga Kessia, eu acho que ele realmente está um pouco falho, né, no que ele propriamente quer pedir sobre BIM. Né? Eu acho que deveria se contemplar melhor no próprio termo de referência quais os modos que o órgão público, no caso que está licitando, ele pretende trabalhar com os modelos. A gente percebe que ele pede o arquivo nativo e pede o arquivo em FC, o que é quase uma redundância, né? Então, assim, beleza, ele pede o arquivo nativo, mas suponha que o órgão público trabalha com o software Y, o modelador Y, e o cara que ganhou a licitação entrega no formato nativo Z. Então, não adianta nada ele entregar no formato nativo se o órgão não tem maturidade ou capacidade técnica de, pelo menos, manipular os arquivos nativos que vai receber, né? Outra questão é a pedida em CAD, né, em DWG. Não faz sentido nenhum, como a professora Kézia falou, se é um certame, se é um pregão eletrônico que está pedindo arquivos em BIM, né, não faz nenhum sentido essa pedida do edital aí, o item tocando em mim. Parece mais um ponto de segurança do órgão, né? Na pior das hipóteses, a gente vai abrir o AutoCAD ali e vai fazer uma defesa, pelo menos, para a gente não perder o certame. E isso aí acaba sendo um risco, né? Porque acaba habilitando qualquer outro tipo de empresa. Quando você abre o leque e coloca como item técnico que você pode entregar em CAD, então você amplia o filtro, né? Passa tudo, muda realmente pelo filtro. Então, empresas que não têm a maturidade em BIM acabam entregando qualquer coisa em BIM e um bonito ou um bom arquivo em CAD. Isso aí acaba sendo um outro grande risco. Mas o principal problema que eu vejo nos termos de referência dos quais eu já trabalhei ou tive a oportunidade de analisar é com relação à qualificação técnica, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Esse é um grande gargalo. A gente tem os termos de referência, eles se confundem muito na forma da qualificação técnica, podendo ser o mesmo objeto, como é o caso aqui, não um objeto de contratação em projetos, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, tem um edital que está aberto, inclusive, que é da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e eu achei o termo de referência bem legal, né? Depois a professora Kézia aí pode colocar no grupo também,
mas eu achei, nos últimos anos, um dos melhores termos de referência já visto, foi esse da Polícia Federal do Rio de Janeiro. É bem completo, assim, ele é dividido em 4 partes, inclusive gigantes, então ficou muito claro o que é que o órgão queria, e qual era o nível de capacidade técnica, eles dizem o tipo de FC, diz o que é aquele tipo de FC, por exemplo. A professora Kézia mostrou o UFC 2x3. Além de dizer que ele quer o UFC 2x3, o termo de referência diz embaixo que é um UFC 2x3. Então é muito completo, né? Eu acho que vale a pena realmente o órgão público dizer o que é o UFC, o 2x3, o UFC 4, até para ficar muito claro, não custa nada colocar no termo de referência para ficar ainda mais claro para as concorrentes, né? Para quem vai fornecer o serviço. Então, assim, ao meu ver, né, com relação a termo de referência em si, a forma de arbitrar a capacidade técnica é um cuidado que realmente devemos ter. E também, professora Kézia, eu não sei se a senhora já passou por essa situação, creio que sim. Ultimamente está tendo uma confusão muito grande nos termos de referência com relação aos objetos, principalmente em capacitações. Estão colocando no mesmo objeto o item ou itens de capacitação e contratação de software. Isso eu acho um erro assim gigantesco, porque acaba que, a partir do momento que o órgão público ele arbitra a fornecedor o software que ele quer, e é um direito do órgão, tá? Tudo bem, ele pode arbitrar, mas automaticamente eu não posso afirmar que a empresa que vai ganhar o certame para software tem capacidade técnica de dar uma consultoria em BIM. O cara pode ser um mero fornecedor de software. Isso não garante que ele tenha a maturidade mínima para trabalhar em um projeto piloto, por exemplo. E assim, eu vejo como um erro gigantesco e acontece assim semanalmente. Toda semana está acontecendo editais, termos de referência que pede lá. Item 1, contratação de softwares, desenvolvimento em BIM, mais transferência de tecnologia, que é justamente a consultoria em BIM. Então, acaba que eu fico limitado, eu como profissional, né? Eu fico limitado, a professora Kézia limitada, por não ser de uma determinada marca de uma empresa. Então, é um erro assim gigantesco. Acaba que o próprio órgão faz a segregação, ó, tira os profissionais realmente de BIM e deixa apenas fornecedores de software. Então, vejo como um outro grande erro, e esse é um erro assim, constante. E eu acho que é o mais encontrado assim, nos termos de referência, é a não qualificação correta do objeto. Aí, pelo o que a professora Kézia mostrou, pelo menos o objeto estava claro, né? Que é a contratação de projeto, ok. Talvez ele errou depois ali, ele, o órgão, na especificação técnica dos tipos de entregáveis. Mas o objeto a gente já sabia, era um projeto, beleza. Então, profissional que se habilitasse na capacidade técnica iria concorrer. O erro foi realmente o que a professora Kézia mostrou, pediu o arquivo EWG, ali realmente foi uma outra confusão. Mas os erros mais constantes assim, que a gente percebe, né, nos termos de referência, é isso que a gente procura ter muito cuidado enquanto órgão público aqui no estado da Paraíba, é evitar essas exclusividades, colocar objetos com softwares e capacitações, deixar muito bem claro a capacidade técnica para concorrer e, principalmente, não dificultar, né, o edital. A gente já alinhou isso com o Tribunal de Contas aqui. O ideal é não dificultar, mas sim tentar facilitar para quem é já do meio do BIM. Então, a gente escuta termos, não pode direcionar o edital para software YX. Não, tem acordos do TCU que, se o órgão dotar da capacidade técnica para trabalhar naquele software específico, ele pode, sim, defendido por acordos do próprio TCU, citar o software. Então, assim, são cases e cases, né? São discussões e mais discussões. Eu acho até que eu já falei bastante, em virtude da pergunta da professora Kézia, mas como é uma temática constante aqui no nosso dia a dia, eu achei por bem partilhar com vocês o que a gente encontra de dificuldade nesse documento específico, né, que é termo de referência, no nosso dia a dia. Tá, professora Kézia? Desculpa aí ter extrapolado o tempo. Tá nada, extrapolou o tempo é seu, o tempo é nosso, não tem que pedir desculpa, não, imagina. E a gente tá te seguindo, sim. Você acha que não? A gente, ó, tá, ó, acompanhando o teu trabalhinho aqui, ó. Vou provar aqui, ó, que eu sabe que eu faço, como é que é? Eu faço o barulho aqui, mas eu provo, olha só. Nós estamos te acompanhando nas redes sociais aqui, Boa! ó. Rapaz, você acha o quê?
Você acha que a Guadalupe, Pamela, a gente tá nada, O e tá pessoal é ligado? atento a tudo, né? Muito bom, pessoal. Muito bom, Rodrigues. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, todas as colocações, eu compartilho 100% de tudo que você falou, mas deixa eu abrir aqui para outras pessoas comentarem também, para depois a gente abrir para uma outra questão. A Célia também comentou com a gente aqui, ó, que termos de referência sempre são muito difíceis de realizar e sem maturidade de conhecimento coloca em risco o processo de contratação. Verdade, Célia. E eu coloquei aqui no início do nosso bate-papo, até vou pedir também que a Pamela e a Guadalupe copiem esses dois links que eu coloquei anteriormente. Acho que eu consigo copiar. Ó, eu vou copiar aqui, vou recolocar eles aqui no bate-papo, que são que são apresentações que foram feitas falando sobre contratações em BIM, uma conversa minha com uma entrevista, na verdade, um bate-papo com o professor Hamilton Bonato para o COSUD. E o professor Hamilton Bonato é sumidade nesse assunto, né? Então, ele falou muito sobre as dificuldades, os desafios, mostrou, inclusive, um material muito bom ali, um compilado, né, sobre regras para contratação de termos de referência, que está disponível lá no grupo da Liga BIM Prefeituras, tá? Quem não baixou ainda, o material está lá. Acho que eu vou colocar até depois aqui também no nosso chat para compartilhar com vocês. Mas eu queria ouvir mais opiniões. O que que vocês acharam ali, além de tudo isso que o Rodrigues pontuou para nós, né? Pregão, joia contratar projeto em BIM, um pregão. O que que vocês acham? A Guadalupe tá assim, né? Vou falar, vou falar, vou falar. Pode falar. Sinara está chegando também. Sinara trabalha. Alex, você que trabalha no Ministério da Economia, né? Qual a tua opinião? Você acha que está tudo certo contratar com pregão? Não é a melhor Olha, forma? eu creio que uma contratação em BIM é a questão de contratar pelo melhor preço, né? Não é viável. Eu creio que seja melhor pela melhor técnica, né? Exato, Acho que é muito arriscado você abrir um edital, escolhendo ali, fazendo a seleção das empresas pelo melhor preço. E aí é exato. onde entra na parte da maturidade BIM. Se você está olhando só para o preço ali do edital, se a Uhum, intenção é efetivamente implantar um órgão na empresa, você está ali abrindo espaço para uma empresa que não tenha uma capacidade técnica, né, de fazer essa implantação. Ou que uhum. seja só entregar um projeto específico, ou que seja toda a implantação no órgão. Sim, sim. Verdade. O Alex, obrigada pela tua colocação e conta para nós assim, mais ou menos, como é que está lá a implementação dentro do Ministério da Economia. O que você pode contar para nós, né? Que tem coisas que a gente sabe que às vezes não é possível comentar, né? Mas como é que está sendo estruturada essa implementação? Como é que. Opa, tá com o teu áudio tá mutado, Alex. Ah, tá. Desculpa. Imagina. Olha, assim, eu não vou entrar em detalhes, eu peço até desculpa, porque como a gente está falando da montagem do edital, né, eu acho que são informações um pouco confidenciais, assim, do órgão, mas tá, é como eu te falei, a gente está ainda numa parte bem preliminar, né, não começamos ainda a montar o termo de referência. Eu, particularmente, né, como uma das pessoas que está trabalhando nessa montagem do termo de referência, eu estou fazendo essa compilação de informações, pegando modelos de editais, participando desses webinars, palestras voltadas para a implantação BIM em órgãos públicos, né, para mim ver ali onde, como você falou, né, tem aquela visão crítica, assim, de outras licitações que teve, onde o órgão errou, o que poderia ter sido melhorado, entendeu? Para a gente não ter nenhum erro ali quando começar a fazer a implantação. Então, a gente está Uhum, mais nessa parte de estudos, entendeu? E entendi. eu não posso adentrar em como vai ser, em que área a gente vai fazer essa utilização do BIM, entendeu? Uhum.
Mas isso já é um bom caminho, né? Que vocês estão se Sim, preparando, se estruturando. Infelizmente, o que que eu posso falar para vocês, né? Já eu, se comparado a outros profissionais, até eu vi que entrou aqui agora a Patrícia que é presidente do CAL aqui de Santa Catarina. É isso, Patrícia? Seja muito bem-vinda. Oi, boa noite. Tudo Boa bom, Kevin? noite. Tudo jóia. Boa noite a todos. Então, se comparado à Patrícia, por exemplo, a Patrícia tem anos aí de implementação, pode até corroborar aí o nosso eco aí com relação às implementações. A gente tem visto ainda, mesmo assim, mesmo, né, muito tempo aí que a gente tem falado sobre qual é a melhor forma de implementar, a gente ainda chega em alguns públicos que a gente se depara com dezenas e dezenas e dezenas de licenças compradas que o órgão público começa a implementação BIM na compra de licença, sem nem saber para que serve, como é que faz, por que vai fazer. E eu me deparei semana passada com um órgão público que a gente está fazendo um trabalho. Quando eu cheguei, perguntei para eles já tinham comprado não sei quantas licenças e estavam começando a fazer a implementação tempos depois, né, da aquisição dessas licenças. E para minha surpresa, ainda pior ainda, é que os computadores que eles iam instalar essas licenças, que eles tentaram instalar essas licenças, não tinha capacidade para rodar os softwares. Então, é uma coisa que se repete constantemente, a gente não para de ver isso, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo desse nosso bate-papo, é justamente para a gente criar um senso crítico, talvez disseminar cada vez mais isso. Isso é uma prática muito ruim e faz com que as pessoas acabem desacreditando, né, no processo, desacreditando até nos benefícios do BIM, porque elas veem que o processo acaba sendo muito tortuoso, né? Começar de uma forma toda atravessada, né? Então, esse é um ponto importante. Mas eu queria agora mostrar um outro, não sei se alguém tem mais alguma outra opinião a respeito desse edital que a gente mostrou aqui, desse primeiro. Vou mostrar um segundo aqui, então, para a gente criar mais uma rodada de debate, pode ser? Deixa eu mostrar esse aqui, ó, que esse é um edital que eu já vou explicar para vocês qual é a ideia dele, tá? De novo, tá, gente? Reforçando, a ideia não é denegrir nem criticar nenhum órgão pela falta de conhecimento que eles elaboraram e tudo mais, mas e sim poder melhorar o processo daqui para frente para os demais que estão tentando fazer alguma coisa e estão tendo dificuldade. O que eu ressaltei aqui nesse edital? Essa companhia, ela tentou fazer uma contratação de um projeto em BIM, só que por uma série de questões, né, até de alta gestão, eles não tinham conhecimento ainda do processo, né? Não tinham conhecimento praticamente nenhum do processo. Tinha apenas um ou dois colaboradores que acabaram saindo, né? Eram comissionados, acabaram saindo, e aí eles ficaram com essa batata quente na mão, assim, tem que contratar projeto em BIM, mas a gente não sabe nada, tá? Tem que contratar. Então, qual foi a saída? Eles fizeram o seguinte, especificaram, né, todos os requisitos técnicos do projeto e colocaram na licitação que o contratado deveria elaborar o plano de execução BIM, deveria fazer as entregas apresentando softwares os arquivos autorais em FC, PDF, BCF, e aqui eu acho que a grande diferença, o que fez a diferença, o que está fazendo a diferença para eles, conforme depoimento do próprio órgão, é que ao fazer a rodada de compatibilização dos projetos, deixa eu ver se está aqui. Exato, aqui, ó. Ao fazer as rodadas de compatibilização, de revisão, as reuniões de revisão, a empresa que desenvolve os projetos, ela deve apresentar todos os projetos utilizando um ambiente comum de dados. E o que resolveu com essa colocação aqui dentro desse edital? A gente está vendo muitas empresas que, infelizmente, eles entram no edital. Rodrigues, não sei se já pegou também uma situação assim, a Patrícia também, não sei se já viu algo desse tipo. Mas algumas empresas, elas entram no edital,
sem conhecer, sem ter experiência em BIM, mas elas têm experiência na disciplina delas, naquele projeto que elas são especialistas. E elas desenvolvem todo um processo tradicional, usando CAD, sem usar nenhum software BIM, e terceiriza, depois ela concluir todo o projeto, ela terceiriza a modelagem final com uma outra empresa, que aí sim essa empresa entrega essa modelagem e entrega daí para o órgão que a contratou. Então, com essa colocação que a gente está vendo aqui no edital, a empresa, em cada rodada de reunião quinzenal, ela tem que mostrar um modelo parcial. Isso quebra esse ciclo. Além disso, ela colocou também no edital a necessidade de um treinamento para que a empresa que desenvolveu o projeto possa capacitar ela a interpretar, não vai ensinar a usar a ferramenta de modelagem, mas e sim ensinar a utilizar a ferramenta, o CDE, para poder fazer a coordenação a visualização e a coordenação desse modelo. Claro que a coordenação principal é da contratada, mas os servidores minimamente vão aprender a manipular esse modelo. E aí eu queria ouvir as críticas de vocês. Pontos negativos, pontos positivos, o que vocês acham que não deveria ser feito? Pensando nessa situação, nesse recorte que eu dei para vocês, né? A gente sabe que o ideal deveria ter sido feito toda uma estruturação. Mas dentro desse recorte, o que vocês acham que foi positivo, o que é negativo, o que poderia melhorar? Vou chamar aqui, então, ó, vou chamar pelo nome, fazer igual professora, né? Célia, o que você acha, Célia, desse edital aqui? Na verdade, desse pequeno recorte ali. Uhum. Olá, olá, Kézia, boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer ter você aqui. Tudo bem. Veja, é bastante confuso, né? Você ter, por exemplo, empresas que contratam sem saber o que contratam, né? E empresas que ofertam serviços e que muitas vezes nem sabem o que estão ofertando em função daquilo que está sendo solicitado. Então, eu diria que há uma confusão e uma mistura de desejos aí, né? Um de contratar e o outro de ofertar, e sem dúvida que no final o resultado é bastante complicado, é bastante difícil, né? Muito, muito aquém daquilo que se pretendia no edital e daquilo que a empresa poderia ofertar se tivesse mais dados do edital e mais conhecimento técnico, né? Quanto à outra questão do treinamento, é muito difícil, né, você ter uma empresa que presta serviço que não seja de treinamento, que possa ajudar aí as empresas a mexer no software. Então, você imagine como que uma empresa quer contratar um serviço e não tem o conhecimento técnico. Então, é bastante confuso, né? Sem dúvida, é bastante complicado. Eu acho que essa questão da contratação do BIM ainda é bem trabalhosa, muito trabalhosa. Essa é a minha opinião. E, Célia, você é do governo do estado de São Paulo, né? Não, eu fico no Distrito Federal. Eu sou aqui de Brasília, não trabalho no governo, né? Sou hoje consultora, professora também, né? E a gente debate muito essa questão do BIM, né? E fundamentalmente a gestão, né? Principalmente a gestão, que é algo que ainda não está bem implícito. Todo mundo acha que é 3D, começa pelo 3D, você falou isso, né? Começa por um software, depois vê que o software não, ou atende até mais daquilo que ele queria, muitas vezes também não atende, porque ele nem sabe o que ele quer, né? E assim vai, e começou pelo D errado, a tendência é que todos eles sejam capengas, né? Eu acho que esse papel de disseminação, divulgação, debates, né? Como você faz, como vocês fazem, é fundamental para esse processo aí de amadurecimento do BIM.
Sim, sim. A gente encontra uma carência imensa, né, de conhecimento e aliado a essa carência de conhecimento, a gente vê essa ânsia, né, das empresas de software vender a todo custo o maior número de licenças possíveis que elas puderem empurrar para o cliente, né? Então a gente fica muito assim tentando, inclusive, dialogar com algumas Os fornecedores, né? fornecedores para que a gente sabe que muitas vezes aqueles que estão lá na ponta nem sabem dessas práticas porque muitas vezes tem as empresas que as representam, né? Então, Aham. Eu acho que a gente ainda está bastante vulnerável, né, nessa questão de tanto da contratação quanto da oferta, porque, como falei no começo, né, às vezes quem contrata não sabe o que quer e quem entrega acho que está entregando além daquilo que foi pedido e acaba, enfim, os dois, digamos aí, sendo lesados nesse processo. Cansei de ouvir de várias iniciativas em relação à implantação do BIM, que no meio do processo houve desistência e se voltou para o CAD. Né? Esse que é o grande problema da compreensão do BIM como ferramenta, e nem diria ferramenta, porque o BIM é muito mais que isso, mas como tecnologias aí de processo e gestão, né? As pessoas realmente precisam estar mais capacitadas para isso, né? exato, exato, concordo plenamente. Rodrigues, você quer fazer uma colocação? Fica à vontade. Oi, Kézia. Assim, eu estava respondendo a Luína e ela fez uma pergunta. Eu vou colocar depois, se a Kézia permitir, lá no grupo, né? Por Do, favor, por favor. esse, o material já em PDF eu vou compilar, né? E já colocar em PDF, que fica até mais fácil de todo mundo baixar, dar uma estudada. Como eu disse, um edital bem legal, com um termo de referência que, pelo que eu estudei nos últimos anos, é um aí dos melhores que eu já vi, né? Pela robustez de conteúdo e a clareza do que eles estão pedindo nesse edital. Bom, esse termo de referência que a Kézia, né, mostrou agora, o segundo, a gente pode ver que está bem mais respaldado do que o primeiro, isso a gente consegue ver, né? O órgão tentou ter certos cuidados, né, principalmente no cuidado do entendimento dos entregáveis, né? A gente percebe que eles marcaram reunião ou reuniões quinzenais. Isso é importante deixar isso muito bem amarrado no termo de referência. Se não é contratada, ela diz que não tem obrigatoriedade nenhuma de se reunir no período que o órgão precisa. Então fica aquela guerra entre o órgão e a contratada, porque muitas vezes acaba sendo um ônus para a contratada, né? Às vezes não é da cidade, às vezes não é nem do estado que ganha aquele certame, principalmente se for pregão eletrônico, aí a gente sabe que é do outro lado do país. Então não vai ter Então é um dos riscos que tem. A professora Kézia perguntou qual é uma das qualidades desse termo de referência, né? A qualidade que eu poderia ver, assim, inicialmente falando, foi a tentativa do órgão se resguardar. A gente já percebe que há um nível de maturidade, ele já sabe o que é CDE, já pede que esses arquivos venham num ambiente comum de dados, pede reuniões quinzenais, isso é importante, né? O órgão já tem uma certa maturidade aí, pelo que a gente pode perceber, pede uma diversidade de arquivos, a gente viu, né? Não pede lá só tipo CAD ou outro arquivo nativo, não. Pede o arquivo nativo e especifica quais são os arquivos nativos. Então, é perceptível a maturidade do órgão, mas também é perceptível alguns cuidados para se adotar, né? Como a professora Kézia perguntou, quais os cuidados aí a gente pontuar nessa segunda demonstração que ela fez. Eu colocaria esse ponto, né, das capacitações, não da capacitação, o termo que a professora Kézia mostrou não era isso, era talvez instrução das equipes que vão dominar os arquivos entregáveis ali no CDE. Então, é importante deixar isso claro, como é que vai ser essa instrução, né? Se é presencial, se é remota, porque isso acaba fazendo um filtro, né, nos próprios fornecedores. Por exemplo, se for presencial, muito provavelmente ou empresas de fora do estado vão querer participar. Então, depois pode frustrar o próprio órgão. Meu colaborador tem uma tendência de aprender mais só de forma presencial. E a empresa que ganhou pelo pregão de outro estado, por exemplo. Não vai ter a disponibilidade de dar uma consultoria presencial para manusear. Então, já é um déficit, já é uma frustração para o colaborador do órgão, já é uma frustração para o próprio órgão, porque por mais que colocou no termo de referência, não atendeu de forma satisfatória.
Então, é importante que isso fique claro também quando vão citar essas capacitações também, tá? Eu achei muito interessante essa pontuação da Kézia com relação às fornecedoras de software, né? Eu acho que não sei se vai ser tema mais para frente, mas é uma, é uma área que a gente vem tendo discussões sobre o tema há muito tempo, muitos anos. Esse ano, principalmente, intensificou essas discussões. A gente tomou grandes decisões aqui no Estado, aparentemente assertivas. Digo isso porque, claro, produziu uma massa crítica interessante, mas também a gente pôde ajudar outros colegas, outros colaboradores, como a própria CGU, né, com o professor Lee. A gente está nesse processo de colaboração. Ele nos solicitou, como foi o processo que nós adotamos aqui, para fazermos as nossas implantações e implementações também. Só que, somado ao que a professora Kézia já falou, é algo bem trabalhoso, tá? É algo bem realmente trabalhoso, requer um cuidado, e eu acho que movimentos como esse que a professora Kézia faz, né, com sua equipe, é importantíssimo para que a gente possa difundir essa massa crítica de modo assertivo, e a gente não fique à mercê das fornecedoras, tá? Porque aqui no estado, particularmente falando, esse ano teve uma espécie de terrorismo, praticamente terrorismo, o termo pode ser usado como isso, um terrorismo total de algumas fornecedoras, né? Eu particularmente tive que sentar de frente com diretor comercial, diretor jurídico de empresas de grande porte para mostrar que o BIM não é de uma empresa, né? O BIM é uma tecnologia. Se a empresa citada tem um nano BIM, né? O BIM dentro daquela empresa é um problema deles. A gente tem que pensar o BIM de forma macro, pensar o Open BIM, que a Building mais defende, né? Nas suas colocações. Isso é extremamente importante para algum público, né? Quando a gente vai falar, principalmente em termos de referência, para justamente evitar os direcionamentos, né? Os editais, os chamados editais viciados. Aqui no Nordeste a gente chama de edital viciado, não sei no resto do Brasil. Então, criar massa crítica dentro do próprio órgão é importantíssimo até para saber como a maturidade desse termo de referência vai nascer, né? Eu dou, por exemplo, como exemplo no nosso órgão aqui do Estado, o nosso processo ele passa por 7 setores. Ele nasce lá na arquitetura, com presença do orçamentista, aí vai passando dentro dos setores até chegar na CPL, que é o nosso setor de licitação. Então, a gente teve que capacitar desde o pessoal da modelagem na arquitetura até o cara que estava mais restrito, assim, mais resistente ao BIM. E hoje ele já abre os arquivos, hoje ele já consegue ver os modelos em BIM, aquele mesmo cara que discutia 2 anos atrás. Mas a gente mostrou que foi algo preciso e necessário para que esses termos de referências nascessem corretamente, e a gente está indo aí para a nossa 10ª obra, né, com um projeto licitado em BIM. Hoje tivemos uma licitação de uma obra do Centro de Convenções de Campina Grande, uma obra de 160 milhões, eu acho que é a nossa maior licitação aí dos últimos 5 anos do Estado, e foi todo feito com as premissas BIM, desde a parte do projeto. A gente pretende também aplicar na obra, claro, com a parceria com o Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, para produzir, né, muito mais conteúdo aí, disponibilizar para a cadeia produtiva local. Beleza, professora? Falei demais de novo, né? Não, não falou nada. Compartilha com a gente, Rodrigues, assim que você puder, tiver condições, compartilha com a gente, que vai ser muito, muito bacana Perfeito. saber de tudo isso. Eu vou mostrar um último edital aqui, então. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, quer fazer alguma pontuação. Kézia, eu colocaria aqui a importância da não contratação por pregão de atividade intelectual, como é o caso de projeto de arquitetura e engenharia. Então, só dando um passo atrás nesses editais, né, a nova lei das licitações ela já prega a visão BIM, né, mesmo que de uma forma bastante tímida, mas já introduz o assunto, claro, com o apoio do decreto BIM-BR, e os conselhos eles têm lutado justo pela classificação correta, né, e não equivocada, porque é um serviço intelectual. Então, sempre ter esse cuidado nos editais de evitar pregões, né? Inclusive, e tem várias impugnações dos conselhos nesse sentido.
Perfeito. E obrigada, Patrícia. Deixa eu te pedir uma gentileza. Patrícia, uma vez eu vi ela explicando o conceito do Open BIM e para mim foi a pessoa que melhor explicou o conceito de uma forma tão simples, tão fácil de ser compreendida. Se você poderia explicar para o pessoal de uma forma bem objetiva, talvez as pessoas não saibam o que seja esse conceito, você poderia explicar para nós, Patrícia, que eu sei que você além de uma grande arquiteta, também trabalha com implementação e é uma defensora ferrenha do Open BIM, né? Você podia fazer esse favor para nós? Então, sendo bem simples, eu gosto de fazer uma analogia com o Esperanto, que até muitos poderiam dizer que é uma língua morta, mas ela nasceu para ser a língua universal. Então, o IFC seria isso, né? Nasceu para ser a língua universal, não tem dono, né? Então, ela é totalmente democrática, essa extensão, e vem justamente para juntar todos os atores numa única leitura, né? Daquela geometria, né? E a gente gosta de pontuar que às vezes a pessoa fica equivocada que vai levar documentação. O IFC não leva documentação. O IFC ele leva geometria com a informação embarcada nessa geometria. Mas às vezes é um equívoco, né? Principalmente na área de arquitetura, do pessoal achar que a documentação vai. Então sempre vai ter que ter o complemento de leitura de planta tradicional dos famosos PDFs. Então outra analogia que a gente faz é dizer que o IFC é o PDF, né? Do BIM. Também uma analogia um pouco equivocada, porque o PDF ele tem um dono, né? É da Adobe, e o IFC não teria. Eu não sei se foi exatamente essa explicação que você me ouviu dar na época, mas eu costumo com meus alunos fazer essa analogia simplória, né? Mas sempre falando na parte democrática de ter um padrão aberto sem proprietário. Ótimo, ótimo, é isso mesmo. Acho que fica claro para todo mundo entender o que é o Open BIM, né? Entender esse conceito, entender a importância da utilização do IFC e acho que corrobora com tudo que a gente falou até agora aqui, né? Maravilha, obrigada, Patrícia. E para a gente fechar, acho que o último edital que vai dar tempo da gente poder mostrar, eu vou mostrar um edital que eu compartilhei lá no nosso grupo da, da Liga BIM nas prefeituras, mas eu vou compartilhar ele novamente aqui rapidamente para não perder tempo. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Que é o edital que o professor Hamilton Bonato comentou no evento do COSUD que a gente participou, e ele falou muito bem desse edital. Eu confesso para vocês que eu não consegui ler também ele na íntegra, porque realmente está faltando tempo da gente conseguir se dedicar a tudo que está fazendo, mas é um edital que eu vou compartilhar com vocês aqui também novamente. Deixa eu já até colocar aqui no chat. E aí, também, quem quiser participar do nosso grupo para ter mais informações, a gente compartilha muito material lá. É só mandar, a Pamela ou a Guadalupe vão mandar o link aqui no grupo para vocês poderem entrar. Então, já está indo aqui, ó, material, editais BIM. Ó, está indo aqui esse primeiro, vai o segundo e vai o terceiro. Eu vou abrir só o primeiro, tá, gente? Para não me estender muito no nosso tempo, porque o nosso objetivo é a gente terminar a nosso bate-papo aqui por volta das 9, 9 um pouquinho. Então, eu vou abrir esse primeiro edital aqui só para mostrar para vocês como é que eles pontuaram aqui essa contratação de projeto em BIM. Abriu? Não, abriu. Deixa eu abrir que ele estava anexando. Pronto, agora sim. O professor Hamilton falou muito bem desse edital, é um edital feito pelo governo do estado do Paraná. Então, ele faz uma contratação, vamos ver o objeto aqui, o objeto é a contratação de empresa ou consórcio de empresas para elaboração de projeto arquitetônico e complementares para a construção da cidade da Polícia, no município de Curitiba. Então, aqui ele pontuou a metragem quadrada, tal. Vou entrar no ponto-chave aqui, que é... Deixa eu colocar aqui a busca. BIM. Como é que ele está especificando? Ele quer contratar a metodologia para desenvolvimento do projeto. Metodologia BIM, deverá ser utilizada a base de dados, vai ser feito a captação, vai ser uma reforma, né? É isso? E ampliação, então vai ser usado no BIM de pontos para desenvolvimento do projeto no entorno.
E ele está colocando aqui, ó, como referência, utilizar as normas da ASBEA, da BNT, o que mais? Ó, ele está contratando aqui, está especificando modelagem tridimensional. Ele é um termo bem extenso, tá, gente? Tem 117 páginas e ainda tem mais 2 anexos. Mas segundo o professor Hamilton, ele acha que esse termo está muito bem montado. Deixa eu achar os aspectos aqui mais relevantes aqui da parte da utilização do laser scanner. O que mais? Ah, tá. Vai ser solicitado também, além da modelagem BIM e da coordenação, eles também querem certificação LEED. Então, é um projeto bem, assim, bem um nível técnico de bastante exigência. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Olha, ele especifica o esquema de dados, IFC 23. Não está falando de software a princípio, está só falando realmente citando que tem que ser modelado em BIM. E aí, assim, eu vou compartilhar esse arquivo aqui com vocês, porque talvez possa auxiliar vocês a pensarem aqui as informações mais relevantes para vocês poderem construir esse termo de referência que, de repente, o órgão de vocês está em desenvolvimento. E aqui eu queria ver se vocês têm algum... Aqui eu encontrei alguns pontos interessantes que eu queria chamar a atenção, tá? Vou jogar uma lenha na fogueira só para a gente terminar o nosso bate-papo aqui com uma polêmicazinha que sempre é bom, né? Sempre dá aquela esquentada e fica com aquele gostinho de quero mais para já puxar o assunto do próximo debate. Deixa eu ver onde é que tá, eu me perdi aqui. Tá, aqui ele está especificando a contratação do modelo pedindo, eu perdi aqui onde é que está o parágrafo, mas ele está especificando o nível do LOD de entrega. E aí eu queria jogar a pergunta para vocês especialistas. No edital, vamos especificar LOD? Sim ou não? O que vocês acham? Para quem não sabe, né, LOD que a gente usa aqui no Brasil, o conceito de LOD é o Level of Development, nível de desenvolvimento de uma modelagem que pode carregar informação e designer. Aí, conforme o nível de informação de cada uma dessa informação geométrica e não geométrica, você tem um nível de desenvolvimento desse objeto, né? E aí, especifica ou não? O que vocês acham? Especificar LOD é fundamental, né, Vilar? Ainda mais se vai chegar no nível de certificação LEED, diria até que esse edital aí ele vai partir de um valor bastante elevado. Só para certificar LEED já é algo complexo, né? Ele poderia até ter usado o Procel ao invés de LEED, que seria mais, a certificação Procel ela é mais fácil, né, digamos, de conseguir. Mas é impossível, né, chegar num nível tem que levar em consideração várias normativas. Eu diria que o LOD, inclusive, teria que ser bastante alto. Hein? Oi, Kézia. Oi, pois não. Eu ouvi agora a Patrícia, enfim, mas eu ia até colocar lá no chatzinho, tem alguma coisa referente ao LOD? E você, então, confirmou que sim. Eu vejo isso como um aspecto fundamental, porque eu acho que é realmente a limitação das informações que se pretende ter, porque, do contrário, sem isso, é muito confuso para o fornecedor saber o que o contratante quer, né? Então, eu entendo que o LOD é um aspecto realmente que não pode faltar num edital de contratação em BIM. Ótimo, obrigada, Célia. Quem mais concorda ou discorda? A Luína está falando que concorda, que deve ter especificado o LOD. Ninguém discorda, todo mundo concorda. Rodrigues, o que você acha? Essa é uma discussão bem legal. Eu acho que poderia ser tema para mais uns 3 encontros, né? Bom, eu concordo até a página 9, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, porque eu vou dar um exemplo de um edital, evidentemente, sem citar o órgão,
que eu recebi essa semana para analisar. O edital dizia a seguinte situação com relação ao LOD. Ele falava da contratada, né, as obrigações da contratada, e dizia que era obrigação da contratada desenvolver anteprojeto, veja bem, desenvolver anteprojeto em LOD 400. Então, vejam só como é que você vai desenvolver um anteprojeto, ou seja, um projeto na fase bem embrionária, né, bem inicial, com LOD nessa pedida que o edital estava citando. Então, acho de suma importância, sim, pedir o LOD, mas principalmente saber o que é que cada LOD entrega, né? Porque, às vezes, por exemplo, a maioria dos órgãos, a gente tem que ser bem sincero, eles já licitam, já faz as planilhas de licitação no nível de projeto básico. Então, a maioria dos projetos a nível de projeto básico dificilmente vai chegar no LOD, por exemplo, 400, né? Então, o próprio órgão tem que saber o que é que os LODs já entregam, né? Então, uma massa crítica interna para saber, poxa, se eu cobrar esse LOD específico, eu vou conseguir extrair as informações pertinentes que eu, órgão público, quero para sanar todas as minhas dificuldades? Sim, ok. E não só baseado em uma literatura. Estou vendo que na literatura o LOD 400 é o LOD que dá mais informação, mas às vezes nem é necessário, né? Então, é muito importante saber o que cada LOD entrega, saber em que você está se especificando para cobrar esses LODs. Por exemplo, está baseando no AIA, na 15965, né? Está se baseando em alguma outra normativa internacional, porque a gente sabe que tem, entre aspas, bem entre aspas, essa confusão de normativa de LOD. Por exemplo, o que é uma parede em LOD 400 em Santa Catarina? A Kézia pode dizer, parede de meia vez, chapisco, massa única e reboco. Eu posso dizer que é uma sequência diferente aqui na Paraíba, no Nordeste. Por quê? Porque não há normativa nacional que arbitre isso. E é essa a expectativa que nós, profissionais, temos pelo lançamento da 15965, a norma atualizada. A gente tende a receber essa norma para que a gente padronize esse LOD. Então, é importante pedir no termo de referência? Sim, ok, é importante. Mas é importante dizer quem a gente leva como premissa. Eu estou pedindo o LOD 300 baseado no AIA, no Instituto Americano de Arquitetura. Eu estou pedindo o LOD 300 baseado na antiga publicação da 15965, ou de um caderno de especificações do governo de Santa Catarina, por exemplo. Então, a gente cobra, mas dá um norte, senão cada um vai colocar o seu LOD e ninguém, entre aspas, estaria errado. A Kézia não estaria errada, eu não estaria errado, e a fornecedora não estaria errada, porque não tem uma normativa que não defendeu no termo de referência. Então, não adianta só cobrar. Você tem que dizer em que você baseou aquele LOD, qual a normativa, seja com a ISO internacional ou não, qual a ISO que você adotou. E, além disso, de nortear o tipo de LOD, né, embasado na ISO, ter aquilo que eu mencionei inicialmente, né? Ter isso muito bem definido, qual a etapa do projeto. Como eu disse, a gente pegou edital um valor altíssimo, um projeto de mais de R$500 mil, que estava justamente pedindo isso, um projeto em lote 400. Aí a gente ligou para o setor técnico do órgão, disse que aquilo não se sustentava tecnicamente, eles tinham que fazer uma correção no edital, enfim, foi feito. Para nossa felicidade, o órgão teve essa humildade de reconhecer que realmente estava falho e mudou, e ao certame ocorreu normalmente. Mas são coisas que a gente vê no dia a dia, ocorrem naturalmente, essas pequenas falhas, né? Mas não falhas, como a professora Kézia disse, não como críticas, são falhas realmente tentando acertar, tentando melhorar. Ninguém vai errar numa coisa dessa porque quer, né? A gente, inclusive, está aqui para aprender, né? Porque a gente não Exatamente. sabe, né? A gente não sabe ainda 100% de ponta a ponta, né? Exatamente isso. E aí a ideia é a gente debater para crescer junto. E a Guadalupe colocou, Rodrigues, aqui um ponto importante. De acordo com os usos do modelo, deve ser especificado o nível de detalhamento de informação de cada elemento. Ou seja, a gente precisa especificar os usos do BIM, e não mais as dimensões, e sim os usos de BIM, e os usos de BIM para cada entrega, para cada etapa. E aí eu vou botar mais uma lenhazinha na fogueira para puxar o gancho para o nosso próximo assunto daqui a 2 semanas. Eu vou propor que a gente fale sobre
LOD nos editais. Pode ou não pode? Como especificar o LOD? Porque eu vou mostrar para vocês um edital aqui que não fala de LOD, tá? Vou mostrar para vocês aqui, vou provar por A mais B que essa pessoa aqui que montou esse edital, vocês já devem conhecer, o professor Ivo Mainardi, ele é um super defensor de não se especificar o LOD. E esse é um edital do metrô lançado no início desse ano, onde ele fala aqui lá no diretrizes um anexo aqui de diretriz de informação, ele diz o que é informação geométrica e não geométrica, e inclusive ele descreve para evitar isso tudo que o Rodrigo estava falando, né? Se você vai dizer qual é o LOD, depois você vai ter que dizer o que é cada coisa dentro do seu LOD em cada uma das etapas. Então, você vai especificar um nível, um número, um nível, depois você vai ter que ainda criar mais uma tabela de referência. O que o metrô fez é simplificar tudo isso. Ele criou uma tabela de referência, uma espécie de um índice, onde você lista tudo quais são o significado de cada um dos elementos, inclusive a unidade de medida para criar uma convenção. E depois que ele explica tudo, né, ele cria lá embaixo, ó, ele cria lá embaixo uma tabela. E essa tabela vai fazer a correlação. Por exemplo, na etapa, deixa eu ver, pulei, acho que aqui um anexo. Ó, na etapa, por exemplo, concepção arquitetônica para o projeto do metrô, tá? É um projeto específico para o caso deles. O que ele quer que seja entregue nessa etapa? Aí ele quer que seja entregue estrutura e quais as informações que ele quer? Aí ele quer altura, largura, comprimento, espaçamento, malha e o nome do ambiente. Existem informações aqui que são geométricas e não geométricas, e em momento algum nesse edital ele está falando de LOD. E dessa forma você simplifica o entendimento da equipe, o entendimento de quem está projetando. Então, ele faz isso durante uma boa parte do edital, olha, marcando, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, para cada uma das etapas de entrega. Então, aí eu queria ouvir vocês. O que vocês acham dessa forma mais simplificada de apresentar? Vocês concordam, discordam? É mais fácil, é mais difícil? O que vocês acham? Seria o ideal, né? Quer dizer, só que teria que ter o conhecimento ali que o Mainardi tem para detalhar tudo isso muito bem detalhado. Com certeza aí que a ISO está fazendo falta, né? E mesmo o LOD ainda tem confusão, né? O LOD level of development, level of detail. Então, na verdade, não tem seria, digamos, querer falar inglês em terra tupiniquim, né? Então, o que o Mainardi faz aí não seria o ideal, né? Correto, mas a grande maioria dos editais não tem ainda esse conhecimento tão aprofundado, né? Sim, sim. Então, vocês acham que vale a pena, talvez, entrar nesse, mesmo que seja minimamente detalhado, esse quadro ali, conforme o Ivo montou, seria o melhor dos mundos, pelo que eu estou vendo aqui no chat, né? A Luína está falando, acho que como o professor Rodrigues falou, você deve dar a referência do LOD que for exigido. Não tem muito mistério. Tudo que promove esclarecimento é sempre bem-vindo. Joia, não é? Eu acho que é isso, né? Simplificar a informação, porque a gente já tem tanta dificuldade com tantas coisas, né? A gente tem que especificar bem o produto, né? Eu lembro que o professor Bonato falava assim: a gente não está contratando o BIM, a gente está contratando o projeto de engenharia e arquitetura. E isso a gente vê que muitas pessoas estão perdendo a noção, né? Elas querem contratar BIM. BIM é o meio, BIM não é o fim, não é o produto da final. O bem é o que vai te proporcionar você fazer um projeto de qualidade. Então, a gente tem que ter muita clareza nisso. E eu lanço aí o tópico para a gente falar no nosso próximo encontro. O que vocês acham? Uma proposição, talvez, né, de uma tabela de especificação de informações geométricas e não geométricas básicas para as prefeituras fazerem contratação de projeto arquitetônico. Olha só, que audácia, né? Fácil assim, né? Vai ser muito fácil. De repente, quem sabe, né? Os arquitetos aí que estão nos assistindo, de repente, já tem alguma tabela parecida com essa que possa compartilhar e facilitar o trabalho de outros, né? Eu acho que seria bacana. O que você acha, Patrícia? Acho que aqui o governo do estado já tem alguma tabela
também um pouco mais. Eu vou pesquisar aqui para também ver se eu consigo compartilhar, mas o que você acha da ideia? A gente fala sobre. Nossa, super interessante, né? Mas lembrando que as próprias NBRs, elas definem o que é um projeto, um anteprojeto, o que é um projeto executivo, quais são os itens que tem que constar em cada um desses projetos. Então, por enquanto, nós não temos uma normativa específica para BIM nesse sentido, como a ISO, eu teria que se pautar no que nós temos escrito, né? E a literatura que nós temos escrita é como o Rodrigues colocou ali agora há pouco, né? É pedir um anteprojeto em lote 400, né? São coisas absurdas que a gente vê tentar falar do que não se entende. Sim. É um tema super interessante para discussão, com certeza. Acho que a gente pode, nem que a gente comece essa discussão, já em 1, 2 capítulos, né? Mas acho que vai ajudar bastante as pessoas a esclarecerem isso, né? Eu lembro que em um órgão que eu trabalhei, assim, não se contratava para licitação, eles achavam que era projeto básico, mas eu poderia considerar que era só nem estudo preliminar a gente podia considerar, né? Era algo assim muito, muito simples, impossível de se executar uma obra com o produto que se entregava na licitação. Então, acho que a gente precisa ajudar os profissionais que estão lá dentro dos órgãos públicos de se capacitarem, né? Eu voto aí, acho que todo mundo concordou. A Luína falou que gostou do tema, a Raíssa também gostou, José Pereira falou que concorda, a Guadalupe está falando aqui, ó, para entendermos a necessidade e pedirmos o necessário, nossos equipamentos são limitados e muitas vezes recebemos um modelo lindo, modelo, como é que a gente fala, o BIM Hollywood, né, Guadalupe? Que a gente sacode e não sai nada de informação, como disse a professora Rosângela Castanheira. É verdade, aquele BIM maravilhoso que você vê girando, piscando, né? Todo maravilhoso, e quando você vê ele é inexequível, não tem nenhuma informação, né? E a gente não consegue pôr ele em prática, né? Maravilha, acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O edital do metrô, sim, vou compartilhar com vocês aqui, já jogo no chat. Deixa eu só fechar ele para poder compartilhar com vocês. E eu acho que era isso, né, pessoal? Não sei se alguém quer compartilhar mais alguma, quer fazer mais alguma colocação, senão a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje, convidando vocês para participar com a gente daqui a 2 semanas, a gente faz sempre de 15 em 15 dias, convidando vocês para comparecerem, trazerem dúvidas, ideias. Olha, deu certo isso comigo no órgão que eu fui, não deu certo e por que que não deu certo? Eu acho que isso compartilhar informação de forma simples e gratuita para que, principalmente prefeituras pequenininhas que têm pouco capital financeiro, poucos profissionais, elas consigam se preparar um pouco melhor. Sei que essa nossa iniciativa é muito tímida, muito simples, mas como é que eu vou dizer? Ela tem sinceridade, tem uma motivação muito importante para que a gente realmente possa ajudar as pessoas e a gente não veja assim como o Rodrigues falou, né? As pessoas frustradas, decepcionadas, tentando implementar BIM e muitas vezes culpando o BIM por isso, né? A culpa é do BIM, meu projeto deu errado porque foi feito em BIM. Na verdade, o processo foi atravessado, né? Deixa eu ver. Acho que é isso, então. A Luína está agradecendo aqui. E diz que trabalha na prefeitura universitária e está tentando implementar lá. Legal, Luína, conta com a gente aí que a gente puder ajudar você a compartilhar material, tá joia? Alguém quer fazer mais alguma colocação, gente? Não? Oi, Kézia, Para- boa noite. Eu Oi, só queria Raíssa. mesmo agradecer a oportunidade, né? A primeira vez que eu estou aqui participando da reunião e achei muito bacana essa iniciativa. E é isso, eu estou aqui, eu sou do estado da Bahia e estou aqui tentando criar um grupinho de estudo para a gente começar também. Enfim, achei muito bacana aqui essa troca de informação. Vou tentar participar mais vezes. Muito legal, Raíssa, obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram. A gente tem a Célia do Distrito Federal, a Raíssa de Salvador, da Bahia, ou acho que Isso, da Salvador. capital Isso, mesmo, né? capital, Salvador, que está com esse projeto maravilhoso aí de aprovação
Como é que tá? Depois você podia fazer o seguinte, né, Raíssa? Trazer informações lá para trazer para a gente como é que está sendo lá em Salvador o projeto de aprovação, né? Ah, então, na verdade, esse projeto é da prefeitura. Eu sou do estado. Ah, você é do estado, tá certo, é Isso. verdade. Tá certo. Mas eu não tenho muita informação, mas realmente é um projeto bem bacana mesmo que eles estão implementando. Legal, muito bom. O Pena que não Carlos, aceita IFC ainda, né, Rezi? ainda não, acho, mas eles estão no caminho, estão evoluindo, já estão, começaram acho que com o Revit, agora já estão indo já conseguiram receber ArchiCAD, e aí acho que agora estão migrando para outras extensões. Quer dizer, o pessoal da Metrópole, né? A empresa que implementou lá na Bahia, Salvador. Isso. A gente está em contato com eles aqui também, na Prefeitura de João Pessoa. Aí qualquer coisa eu posso perguntar como é que está lá e passar aqui para ti, ou então marcar até para eles aparecerem por aqui também, trazendo um case Maravilha. de como eles fizeram lá, porque, acho que, salvo engano, são eles sim da Metrópole que desenvolveram a codificação para rodar o sistema, um sistema próprio, né, da Prefeitura de Salvador, e a gente está com essa mesma linhagem para colocar aqui na Prefeitura de João Pessoa e já está com a extensão de IFC. Pelo menos o protótipo que eles nos mostraram, a primeira coisa que a gente perguntou, e eles já estão recebendo sim IFC. Então a gente vai ter outras tratativas ainda, só para somar aí esse ponto. Eu fiquei sabendo disso, que eles já estão caminhando, e a gente está tentando levar eles lá para o Bincreia, viu? Até aproveito para convidar vocês, quem não se inscreveu ainda, dia 10 e 11 de novembro, a gente vai fazer o único evento presencial de BIM em 2021, então não dá para perder. BIM Cresce SC em Florianópolis, vai ter muita coisa legal e a gente vai tentar levar muita novidade aí na área tecnológica, e a gente vai tentar levar o pessoal de Salvador para falar como é que foi a experiência deles lá, então acho que todos vão gostar bastante de tudo que a gente está preparando. E eu vou ler a última mensagem aqui do Carlos, ele fala que ele é secretário de obras de Saltinho, São Paulo. Poxa, legal, Carlos, obrigado pela presença. E ele está planejando implementar BIM no município. Conta com o nosso apoio, que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Ele agradece o aprendizado e espera trazer experiências futuramente. Traz as dificuldades que você está passando lá no teu órgão, a gente vai tentar ajudar, pontuar, compartilhar experiências, informações e trazer o maior número de novidades possíveis para poder ajudar vocês. Legal? Muito obrigada, então, a todos vocês. Desejo uma excelente noite, um ótimo feriado amanhã, um bom descanso. Rodrigues, obrigada, a tua participação foi excepcional hoje. Também agradeço a Patrícia. Acho que todos vocês aí contribuíram de alguma forma, também a Célia. Estão super convidados para, daqui a 2 semanas, falar sobre nível de informação geométrica e não geométrica nos editais. Qual é a melhor forma de se especificar? Eu vou pesquisar aqui algumas tabelas, alguns modelos e vou tentar trazer novidades aí para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada e boa noite a todos.